Estamos ao vivo! Estamos ao vivo aqui, gente, para todo... Olha, não liga não que eu tô aqui em casa, eles estão assistindo um filme de terror aqui embaixo e ficam gritando. A irmã de vocês também é assim? Assiste filme e fica gritando? Falo com o Matheus Rodrigues, inclusive ele já chegou. Vamos então fazer o convite aqui. Marcos Priotti, muito legal o Marcos Priotti, gosto dele. E agora sim nós estamos conectados. Matheus, ninguém impede a nossa live. Ninguém impede a nossa live, ninguém impede da gente conversar. Vai ter live sim. E a gente vai aqui conversar. Meu amigo, quero agradecer pela paciência, por tudo. E porque você abriu esse espaço para poder falar com a gente. Muito obrigado desde já e seja bem-vindo. Eu que agradeço. Você não vai mostrar o lanche que você pediu? Gente, antes de a gente começar a live, ele estava falando que ia pedir um lanche. Aqui. Ah, e eu pedi um também, ó. Você acha que eu também não ia estar aqui? Né? Deu até tempo de eu pedir um lanche, enquanto você estava esperando aí, hein? Mas você fala de onde, ô Matheus? Eu falo de Mimoso do Sul, fica no Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Entendi, eu nunca fui em Espírito Santo. Todo mundo passa por aqui, fala comigo, fala que é daí, e eu nunca fui. Eu sou Quero ir bem lá, eu do quero ir aí Sul, um dia bem do conhecer. Sul, lá embaixo. Ah, entendi. Legal, meu amigo. Olha, eu vou fingir que eu não sei de nada. Você vai me contando as novidades, vai me contando tudo, tá? Ah, você não vai fazer pergunta, né? É mais fácil para Não, eu vou responder. fazendo, mas eu tô dizendo assim, eu vou fazendo cara de que eu não sei o que você está dizendo, mas aí você vai soltando bastante coisa legal pra gente. Pode ser uma exclusividade, um spoiler, entendeu? Aí você pode ir falando aí, ué. Você não vai comer mesmo? Pode comer, cara. Aqui não tem frescura. Pode comer aqui e conversar comigo ao mesmo tempo. Não, Eu deixa para preparei aqui o depois, lanche. Eu senão vou ser o primeiro a comer se você não fizer isso. Vai. Aqui não tem Não, vou frescura. comer Pode nossa. comer. Não vou fazer inveja no pessoal. Vai fazer nada. Vai fazer nada. Lógico que não vai fazer nada. Que isso? O cara Não, não quer deixa para colocar com fome. deixa para comer depois, deixa para comer Ué, depois. se fosse num podcast, o povo fica sentado lá conversando e comendo, ué. Mas, ô Matheus, quais são as novidades pra gente? Vai, fala aí pra gente. Quais as novidades pra gente agora? Bom, de carreira ministerial, né, como cantor, para quem está aqui assistindo e não me conhece, não sabe, é um prazer estar aqui falando com vocês, é um prazer estar falando com você, Wellington, através de Rafael, né, que, que foi Sim, intermediário, Rafael é infelizmente. top. Sim. Eu lancei meu primeiro trabalho agora, ministerial, minha primeira música assim de trabalho mesmo da vida, no último dia 28, que tem como título Dono Absoluto, que já está disponível nas plataformas digitais, clipe no YouTube. Então, quem está aqui, depois da live, claro, já pode ir lá assistir no YouTube, se Pois é, inscrever pode colocar lá. na playlist lá, pode compartilhar para todo mundo. Exato, exato. E pode ouvir em todas as plataformas digitais. Está sendo uma bênção, foi uma bênção de Deus na minha vida e eu tenho certeza que já está sendo bênção na vida de outras pessoas também. Tem testemunhos chegando de pessoas que foram abençoadas, que É isso que eu ia falar. Eu Deus imagino que você falou. deva estar recebendo mensagem mesmo das pessoas falando sobre a canção. E você queria lançar ela agora mesmo? Ou era para ter sido antes e não deu tempo? Ou como que foi? Já era para ter sido lançada há muito tempo, só que teve imprevistos aí entre produtor e eu e tal, assim, um embaraço que, que aconteceu de eu não ter lançado antes. Mas também depois eu entendi que todo esse processo, eu achei que tinha sido algo do acaso, mas não foi propósito de Deus também para me preparar, para eu ter maturidade para poder fazer esse lançamento, para poder receber as coisas de Deus. Então, assim, foi no tempo de Deus. Para mim, para a parte carnal, foi atraso, foi embaraço, mas no espiritual eu entendi que foi no tempo de Deus. E foi melhor, está sendo melhor do que eu Sim, sim. imaginava, melhor do que eu É, tinha porque às vezes sido. a gente fica planejando uma coisa, né, e no fim Deus nos surpreende, fala, dá uma segurada que agora não é hora. Vai ser lá em Exatamente. fevereiro, vai ser lá em janeiro de 2021, 22. E é assim, a gente vai fazer o quê, né, Matheus? Tem que obedecer, ué.
Então tá Exatamente. bom, vai ser quando o Senhor quiser. E é isso Escolhido mesmo, sem acho que às escolha. vezes até a questão também da mensagem da canção também é boa para esse momento, né? Exatamente. Essa canção, eu recebi ela foi em 2020. 2020. 2020. É, 2020. Segundo semestre de 2020, daí a gente entrou em processo para trabalhar ela. Mas aí aconteceu que produzi, essa é a segunda versão dela. A primeira teve alguns erros, algumas falhas e tal, que ah, por indicação, tanto do Rafael também, falou, Matheus, me deu ideia de não lançar aquela versão. E aí a gente entrou em processo novamente de produção. Agora, nessa versão agora atual, que já foi lançada, produzida por Rony Barbosa. E aí, tudo foi fluindo. Então, desde Olha só, Rony 2020, Barbosa. Rony Gente, tem Barbosa. como isso dar errado? O cara, o negócio foi produzido pelo Rony Barbosa. Tem como isso dar errado? Olha isso. Pois Cara, que é, e legal. a primeira canção da vida, assim, de ministério sendo produzida por ele. Legal. Então, claro, para você é tudo muito novo, né? Muito, tudo, assim, essa questão de digital, né? Visão Streaming. digital é novo para todo mundo, mas para mim, que não estou acostumado, que entrei agora nesse ramo, é tudo muito novo, está sendo tudo muito novo. Você não foi do tempo do CD, né? Assim, de lançamento, Você não. não De foi do lançar tempo do alguma coisa, não. CD, Mas né? de comprar para ouvir, sim. Ó, mas aí, pensando bem, Matheus, isso é bom porque assim, o digital chega muito mais longe, né? Então, por Com exemplo, certeza. quem tem o Spotify, que está agora na Ucrânia lá querendo ouvir um louvor porque está acontecendo uma guerra, pode ouvir tua música, ué. Eu acompanho aqui pelo painel, né, do Spotify, então minha música Dona Absoluto já foi produzida no Egito, nos Estados Unidos, na Austrália, na Suíça, em E uns vários outros países muito países. loucos, né? Às vezes aparecem uns países, você fala, gente, como que alguém está ouvindo isso lá? Como que pode? Exatamente, nunca nem me viu, né? Mas é o que falou, a mensagem está chegando de qualquer jeito, seja na Ucrânia, seja na Rússia, na Indonésia, onde for, mas ela está chegando, né? Isso é o que E é importa. Deus E também que senão para você leva. não tem graça. Que adianta você fazer tudo isso se não for para ninguém também ouvir, se não for para a mensagem chegar, né? Exatamente. E a promessa, a gente está debaixo de uma promessa de Deus. Então, eu acredito que quando, quando a gente está sobre uma promessa, sob, né, uma promessa, debaixo de uma promessa, a gente permanecendo ali fiel, acredito que Deus faz as coisas acontecerem. Claro, claro, com certeza. Como a gente falou, né? Agora foi o momento de você lançar e está sendo surpreendente, né? Para Com você. Mas em meio a certeza. tudo isso, tem muita coisa boa ainda para 2022? Estamos com projetos, estou com projetos sim. Querendo Deus, dando tudo certo, eu acredito, eu creio que vai dar certo. Vamos tentar fazer o segundo lançamento ainda neste mês, não. Neste mês de março agora. Vamos tentar fazer o lançamento até o final de março. Segundo lançamento. E depois a gente está estudando outros também. Dando tudo certo, a gente vai ficar meio que o ano inteiro lançando alguma coisa. Olha, isso é legal, isso é muito bom. Matheus, e agora conhecendo um pouco mais de você, até mesmo porque é a primeira vez que a gente está conversando, e as motos passando que nem uns doidos aqui Só na um rua. minuto, Wellington. Eu não sei se ele está aqui ainda, mas o Rodrigo Santana, ele trabalha comigo e hoje eu comentei com ele que eu estaria dando essa entrevista, participando dessa live. Ele pediu para eu mandar um abraço para ele. Então, Rodrigo, não sei se Isso, você pode está aqui, mandar. mas um abraço para você, Rodrigo Santana. Eu vi que ele entrou aqui, não sei se ainda está. Olha, o Domingos está dizendo aqui, ó, gente, cheguei atrasado. A live é sobre o quê? É sobre o lançamento da música do Matheus, ué, que está disponível em todas as plataformas digitais e também sobre o Matheus. A gente vai conhecendo ele aqui no meio do papo e eu sei que ele tem testemunho, tem um monte de coisa aqui, a gente vai conversando. Então, Domingos, fica aqui com a gente, tá? Matheus, e aí, conhecendo você, claro, como eu falei, é a primeira vez que a gente está conversando, você já vem também dessa escola de, olha, eu fui do grupo de louvor da igreja, fui do grupo das crianças, fiz isso, fiz aquilo, ou você é daquele de, não, a minha história é outra, depois que eu conheci Jesus, eu quebrei a cara, e aí eu entendi o que Deus tinha para mim. Como que você é? Qual desses aí que você passou? Eu quebrei um pouquinho a cara.
Quebrei Acontece, muito, né? Às vezes faz não. parte da vida, né? Tem aqueles que nasceu realmente já os pais consagrados dentro da igreja, como tem aqueles outros que quebrou a cara e falou, pô, agora entendi, tenho que estar É, lá, né? é. Eu, assim, eu não fiquei com o rosto também desfigurado, não, mas deu para dar uma arranhada, uma quebrada. Da minha família toda, o único cristão, o único evangélico sou eu. Os outros, assim, acompanham, vão Coisa. lá uma vez ou outra, assim, nos cultos e tal, mas, assim, de crente mesmo, de convertido, batizado e tal, do manto mesmo, somente eu sou. E eu me converti aos 17 anos de idade. Foi assim, Deus... A gente sente, né, quando Deus chama a gente, quando Deus tem um projeto na vida da gente, tem um chamado na vida da gente. A gente pode correr, tentar fugir e tal, mas de repente, assim, Deus vem, é como um pescador, né? Lança um anzol e puxa o peixe. Então, para minha vida foi assim. Eu, com 17 anos, para muitos pode ser uma idade bem nova e tal, mas para mim foi assim o tempo certo que Deus me chamou. É, eu estava assim lá atrás, eu estava com algumas turbulências na minha vida e tal, pessoal, emocional também. E aí eu comecei a frequentar os cultos, frequentar as igrejas. Antes eu era católico, não digo católico, mas assim, acompanhava a igreja católica, frequentava a igreja católica, mas não tinha aquela coisa ali, não tinha entendimento, né? Pela idade também não tinha maturidade, amadurecimento sobre o que era estar ali dentro. E aí eu comecei a frequentar a igreja evangélica e a sentir aquela coisa, assim, eu gostei, passei a gostar daquele movimento todo. Para quem é do pentecostal, né? Para quem é do manto mesmo, gosta disso. Eu passei a me interessar por aquilo, a gostar daquela coisa toda, aquele mover todo. E daí eu só fui indo, até que um dia eu aceitei o chamado. E aí levantei minhas mãos e me rendi a Cristo. E, graças a Deus estou firme até hoje. 8 anos, se não me engano. Em abril faz. Legal. Olha só. E o tempo vai passando e você só vai percebendo, fala, caramba, que bom que eu fiz isso, né? É legal ter essa sensação. E agora, com esse lance da música e tudo que você está vivendo, você acha que isso faz parte do sonho, da promessa, de tudo que Deus também falou? Uma das coisas que Deus já pode ter falado durante esses 8 anos, durante esse período todo com você? Com certeza, com certeza. Desde quando me converti, eu já venho assim. A gente ouve muita coisa, né? Acaba que vai se perder, se esquecendo, né, durante o tempo, mas Deus sempre renova as promessas dele e tal. E eu sempre ouvi isso de que Deus iria me fazer ser um cantor, ser um grande ministro, tanto da palavra que eu também prego, mas tanto de ministração da palavra quanto de cantor, Deus sempre Deus sempre falou, usou pessoas, também já falou comigo também pessoalmente, tanto falando quanto me mostrando em visões, em sonhos. Então, não é muito novidade o que Deus está fazendo, o que Deus começou a fazer na minha vida agora. Então, Deus sempre falou que ia me levar nos 4 cantos da terra, enfim, esse tipo de promessa que Deus faz mesmo para aqueles que Ele escolhe, que Ele tem esse tipo de chamado. Legal, isso é muito bom. E assim a sua história fica como a história de muitas pessoas, né? Que Deus foi fazendo conforme o tempo e as coisas foram acontecendo. É que às vezes a gente deixa, né, a ansiedade, as coisas serem mais altas do que a voz de Deus. Ele está falando, olha, eu vou fazer tal hora, vai ser assim, e aí a gente fica desesperado e quer que seja logo, e no fim a gente acaba esquecendo do que ele está falando, né? Que a gente até brincou, falou sobre a questão da música, olha, o tempo era agora, beleza, recebeu em 2020, mas era agora. Agora que alguém precisava ouvir essa canção, né? Exato, eu me frustrei, assim, me frustrei de certo modo, de certa forma, porque eu queria aproveitar o período, o auge, né, da pandemia. Eu falei, nossa, se eu lançar essa canção agora, vai ser assim uma bênção para todo mundo, porque é uma canção que mexe no íntimo mesmo, e a gente sabe que a pandemia mexeu muito com o emocional e com o psicológico do mundo inteiro. Então, muita gente ficou assim muito atribulada, angustiada, com sintomas de depressão e ansiedades, com os níveis lá em cima. Então, eu falei, nossa, se eu lançar essa música agora,
vai arrebentar, vai focar tudo. Mas, sim, fiquei um pouco frustrado, mas depois eu entendi também, Deus me fez entender muitas coisas, e aí respeitei o tempo de Deus. Claro, todo mundo é meio impaciente e ansioso por natureza, mas eu, particularmente, eu sou meio assim, eu sou um pouco paciente demais, eu sou meio calmo. Mas nesse tempo eu fiquei frustrado, porque eu queria que fosse lançado naquela época, né? Mas não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. Pois é. E como a gente é servo, a gente obedece à vontade de Deus. Claro, com certeza. E aí da gente que não. Opa! Voltamos, gente. Caiu do nada a live. O Matheus já chegou aqui de novo, que ninguém pede a nossa live. Pronto, eu já disse que ninguém pede a nossa live. Podia ter caído 10 vezes que a gente ia voltar. Ah, Gente. não, e do nada, e eu aqui falando, de repente, falei, ué, que isso? Olha só Apareceu dessa. aqui também. Obrigado por participar da live. Ué. Não, que isso, mas a gente vai continuar aqui conversando. Ninguém pede a nossa live. Eu já disse que ninguém pede. A gente está aqui numa hora dessa porque a gente vai fazer sim. É porque alguém está precisando ouvir também tudo que a gente está falando aqui. Nada disso não, viu? Exato. Mas a Primeiro gente foi ter uma pensa, função talvez de era para ter energia sido também elétrica naquela aqui. hora lá, mas reservou o tempo agora. O tempo foi reservado para agora e é assim que acontece, o Matheus. Mas e o coração como que ficou com esse lançamento, com tudo? Como que você nem dormiu, né? Quando chegou meia-noite do dia, lá você ficou já compartilhando, nem dormiu. Não, a plataforma libera a partir de meia-noite, né? Às 0 horas. Aí a hora que liberou, já fiquei com o celular na mão, assim, já contando os minutos, segundos para ser liberado, porque aquela coisa assim apreensiva, né? Meio ansioso. Eu falei, querendo saber como é que era, como é que seria. E aí eu já fiquei com o celular na mão, já quando foi liberado, eu já comecei a enviar pro pessoal. Eu falei, ó, foi liberado para a rede de amigos, né? Eu falei, ó, foi liberado, tá liberado, pode ouvir lá. Aí comecei a compartilhar e o pessoal começou a ouvir e já, sim, fiquei emocionado na hora. Eu já tinha chorado um pouco antes, né, diante de tudo que já tinha acontecido. E na hora que foi lançado, aí eu fiquei mais emocionado ainda por ver a promessa de Deus se cumprindo, né? Sim, eu imagino. Como você falou, é uma coisa também tudo muito nova e de repente em outros países e tudo. Isso é Exato. legal, né? Receber as mensagens também das pessoas que ouviram a música, o que estão ouvindo. E a gente nunca sabe, né? O poder que a música tem. Às vezes alguém podia estar querendo se matar e ouviu. Como sempre tem aquelas histórias, olha, eu estava dentro de um quarto preso, mas eu ouvi essa música e eu consegui sair da depressão. Que hoje isso está muito em alta, né, Matheus? Infelizmente está muito em alta isso, essa coisa da depressão, da ansiedade. A gente viu que até pastores, infelizmente, tirando a própria vida. Então, isso é uma coisa muito complicada, né? E o povo às vezes pensa que isso é uma frescura. Ai, que tanto esse menino fica dentro do quarto, que frescura. Mas não é, né? Só quem está passando sabe, ou alguém que está vendo a situação, né? Que está numa situação, vendo a situação de alguém, consegue saber o tamanho que é isso, né? E a música tem esse poder também. Então, eu acredito que através da sua canção também muita gente vai poder sair dessa escuridão, né? Sair Exato, desse exato. mundo. E claro que você também fez tudo com essa intenção, né? De receber essas mensagens e de que chegue cada vez mais com as pessoas, né? Exatamente. Edilane, um abraço, minha sobrinha Eduarda, Lídia. É verdade, essa canção, ela assim, ela tem um valor muito alto para mim, porque veio justamente nesse tempo. Eu tive uma crise de depressão muito forte, assim, não muito forte, mas demasiadamente forte. Olha, Sim, eu tive no início, tá no vendo? Eu não segundo disse que você ia contar semestre. alguma coisa? Aí, você já está Você, contando. você sabia, né? Olha, Você sabia? Ou não? olha.
Que coisa, e eu falei aqui sem saber de nada, mas tá interessante, vai, continua aí. Tive uma crise de depressão, assim, não chegou a ficar grave, mas tive sim uma crise em 2020, quando a música chegou, quando a canção chegou, no segundo semestre de 2020. Então, assim, ela é um testemunho vivo, parece que ela foi escrita, não é composição minha, a composição é de André Freire, para quem não conhece, sobrinho do Anderson Freire, do cantor. Ah, eu já ia falar isso. Olha lá, gente, dos Freire. É, Não, eles são demais. Eu acho que Deus chegou para eles e falou assim: olha, eu vou entregar um monte de música para vocês, distribuem aí, vai. Anderson, entrega essas aqui. Ó, Adelson, entrega essas aqui. André, entrega essas aí. E aí eles foram distribuindo as músicas para as pessoas, né? Porque tem aqueles isso. que não compõem. Então tem aqueles que só compõem e não canta. Então ele vai lá e Exato. faz e junta, né, as pessoas. Exatamente. E aí ela chegou para mim nesse período. Então foi assim uma resposta de Deus para todos os meus questionamentos, que do jeito que eu canto na música é daquilo para mais. É daquilo para mais que eu questionava diante de Deus, que eu orava. E quando eu não conseguia orar, que eu chorava. Eu sou difícil de chorar, mas nesse período eu chorei. E quando eu não conseguia falar em palavras, eu falava em lágrimas ou só no meu coração, eu dizia para Deus. E foi um período assim muito atribulado mesmo, angustiante. Eu trabalho, né? Eu não vivo de música, eu trabalho, tenho de carteira assinada, tenho um salário comercial, não é muita coisa. Então, eu trabalhava, eu não consegui na época contar para patrão, para eu ficar afastado, eu continuei trabalhando, mas praticamente toda semana eu faltava 1, 2 dias, porque eu não conseguia sair da cama, eu não conseguia me levantar da cama. É um desânimo assim total, que parece que Mas isso tem. sua família percebeu também ou ficou esse tempo todo e ninguém percebeu? Perceberam porque eu fui soltando coisas, né, nas redes sociais. Então eles logo deduziram e Ah, daí entendi. eu contei. Aí depois eu me abri, né? Então falei, eles ficaram Porque, falando, não, sim, e o bom é que pelo menos você falou, né? O triste é quando a pessoa não fala e ninguém sabe mesmo, e a coisa tá assim muito difícil, né? E a gente tá do outro lado, às vezes não percebe mesmo na correria do dia a dia, tá trabalhando, e nem exato. percebeu. Eita, caiu aí. Gente, caiu aqui. Olha, Ó, já fala, a eu não gente tá falando sei. aqui, gente, que isso que o Eu negócio não cai. sei o que vai acontecer nessa live, não, mas tá tendo muito impedimento, hein? Ó. Vai, olha só, gente, o negócio caiu. É só comigo que acontece essas coisas, gente. Só comigo que Pois acontece essas é. coisas. Mas Mas já reiterando, disse que ninguém pede, tá? E aí, mas é como eu falei, é difícil a pessoa perceber isso, né? Às vezes o povo fica tão atarefado que fica difícil da exatamente, pessoa saber, né? as E isso, pessoas, mas que bom elas... que você abriu e que você falou. E aí então foi onde você. Gente, que isso? Sangue de Jesus tem poder, hein? Eu vou tirar do tripé, porque não é possível o negócio. Aí, vai ficar aqui no tripé sim, que eu não vou segurar o negócio na mão, que isso? Oxe. E aí foi onde a sua família percebeu alguma coisa e te abraçou, te apoiou e tal. Sim, me deram total apoio, total força. Minha família, assim, é de roça, né? Então, assim, não tem muito é, com palavras, mas de apoio, assim, de abraço, de dar ali a força mesmo, apoio familiar, eu recebi. Então, assim, me compreenderam também, me entenderam e me deram mesmo o suporte, todo o suporte necessário. E é super importante, você tocou que as pessoas não percebem devido à correria, né, do dia a dia, e é super importante as pessoas ficarem atentas aos sinais. Uma pessoa que conversa demais, que ri demais, que brinca demais, claro, depende. Tem pessoas que pode acontecer o inverso e outras pode acontecer totalmente diferente. Quem geralmente, mas no geral, quem entra em uma crise depressiva, ela passa a se retrair mais, ela passa a ficar mais calada, não, passa a ficar mais isolada dos outros, não se envolve muito mais com amigos, não quer sair, não procura, não manda mensagem, não liga. Enfim, se isola mais. Então, é importante as pessoas ficarem atentas a esses sinais. E no trabalho, né, se a pessoa trabalha com muitas pessoas,
Os sinais são esses. Se a pessoa antes conversava muito, de repente passa a ficar mais calada, mais quieta, mais isolada, não conversa com muita gente, é um indício, é um forte indício de que a pessoa está em crise, está passando por alguma turbulência emocional, psicológica. Eu falo por experiência própria, tanto da minha vida quanto de vida próxima a mim, que eu atentei para esses sinais e que no final era exatamente aquilo que eu estava pensando que era e a pessoa realmente estava com crise de depressão. Então, é super importante as pessoas ficarem atentas aos sinais. Sim, tem que ficar muito atento e tem que procurar sempre alguém para poder falar, né? Não guarda isso para você. Como a gente falou aqui, não foi nada combinado, talvez você que vai assistir depois, ou você que está aqui agora também pode estar passando por uma situação dessa e já sabe, então, o que fazer. Olha, Matheus, eu quero te agradecer mais uma vez, muito obrigado por esse bate-papo, mas a gente indo para os finalmente, antes de tudo, como que eu acho nas redes sociais, nas plataformas digitais, quem quiser ouvir, fala para a gente, agora é a hora. Bom, aqui já está, né? @cantor Matheus Rodrigues, já aqui no Instagram. Quem ainda não me segue, pode me seguir aqui. No YouTube, Matheus Rodrigues. Pode procurar pelo título da canção lançada, Dono Absoluto, que já aparece lá. Só pesquisar na parte lá da aba do Google, lá de pesquisa, só digitar lá Matheus Rodrigues ou cantor Matheus Rodrigues, que já vai aparecer tudo lá com endereço do canal do YouTube, com notícias, enfim. E nas plataformas digitais, também a mesma coisa, Matheus Rodrigues, Dono Absoluto, que já logo aparece lá. Tá certo, tá aí, gente. Então você pode ouvir e compartilhar com quem você quiser. Matheus, mais uma vez, muito obrigado. Vamos aqui pro print, vai, sorrindo aqui pro print. Eu que agradeço. Aê! Valeu, Matheus. E ninguém pediu, você viu, teve duas partes, mas a gente fez. Fizemos, glória a Deus por isso. Gente, um abraço, tá? Muito obrigado aos meus seguidores que aqui estão. Eliane, um abraço para você. Meu primo aqui, Luiz Fernando Rodrigues, um abraço para vocês. É isso aí. Ó, já sabem, toda vez que tiver lançamento, toda vez você volta aqui para falar com a gente, sempre será muito bem-vindo. Obrigado, viu, Matheus? Muito obrigado por essa oportunidade, Wellington. Que Deus te abençoe. Amém.